Bom, pessoal, hoje nós vamos estar falando Nós vamos conhecer algumas formas de violência, tá? É, Começando pela violência física, né? Ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à inteligência física de uma pessoa. Violência institucional, tipo de violência movida por desigualdade de gêneros, étnicos e raciais econômicos, predominantes em diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. Violência intrafamiliar acontece dentro de casa ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem abuso físico, sexual e psicológico, negligência e abandono. Violência moral, ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou reputação da mulher. A violência patrimonial, ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. A violência psicológica é ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outras pessoas por meio de intimação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, a autodeterminação ou desenvolvimento pessoal. A violência sexual, ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a partir de outras relações sexuais com o uso da força. Intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. A violência física é também denominada sevícia física, maus tratos físicos ou abuso físico. São atos violentos nos quais se fez uso da força física de forma intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento, ou destruir a pessoa deixando ou não marcas evidentes no corpo. Ela pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chute, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre outras. A violência física também ocorre no caso de ferimentos por arma de fogo, incluindo as situações de bala perdida ou ferimento de arma branca. A violência psicológica moral é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender às necessidades psíquicas do outro. Toda ação que coloque em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Esse tipo de violência também pode ser chamado de violência moral. No assédio moral, a violência ocorre no ambiente de trabalho a partir de relações de poder entre patrão e empregado, ou empregado e empregado.
Define-se como conduta abusiva exercida por meio de gestos, atitudes ou outras manifestações repetidas, sistemáticas, que atende contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, que ameace seu emprego ou degrade o clima de trabalho. Portanto, a violência moral é toda ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da pessoa. O bullying é outro exemplo de violência psicológica, que se manifesta em ambientes escolares ou outros meios, como o cyberbullying. A tortura é o ato de constranger alguém com o emprego de forças ou grave ameaça de discriminação racial. Também pode ser o ato de se submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com o emprego de força ou grave ameaça, provocando intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A violência sexual é qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com o uso ou não de armas ou drogas. Obriga outras pessoas de qualquer sexo e idade a presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais, ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra intenção. Inclui-se como violência sexual, situação de estupro, abuso incestuoso, assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos sexuais e práticas eróticas não concedidas, imposta pornografia infantil, pedofilia, voyeurismo, manuseio, penetração oral, anal ou genital com o pênis ou objetos de forma forçada. Inclui também exposição coerciva, constrangedora de atos libidinosos, exibicionismo, masturbação, linguagem erótica, interações sexuais de qualquer tipo e material pornográfico igualmente caracterizam a violência sexual. Os atos que mediante coerção chantageiam, suborno ou aliciamento, impeçam o uso de qualquer método contraceptivo ou forcem a matrimônio, a gravidez, ao aborto, à prostituição, ou que limitem ou anulem em qualquer pessoa a autonomia e o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência sexual é crime mesmo se exercida por um familiar, seja ele pai, mãe, padrasto, madrasta, companheiro, esposo ou esposa. O tráfico de seres humanos inclui o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento de pessoas recorrendo à ameaça, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ao uso de força ou outras formas de coação, ou a situação de vulnerabilidade para exercer a prostituição ou trabalho sem remuneração, incluindo o doméstico, escravo ou de servidão. Casamento servil ou para a remoção e comercialização de seus órgãos, com emprego ou não de força física. O tráfico de pessoas pode ocorrer dentro de um mesmo país, entre países fronteiriços e entre diferentes continentes.
Toda vez que houver movimento de pessoas por meio de engano ou coerção, com o fim último de explorá-las, é, estaremos diante de uma situação de tráfico de pessoas. Violência financeira e econômica é o ato de violência que implica danos, perdas, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, bens e valores de pessoas atendidas, vítimas conscientes na exploração imprópria ou ilegal, ou no uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre sobretudo no âmbito familiar, sendo mais frequente contra as pessoas idosas, mulheres e deficientes. Esse tipo de violência é também conhecida como violência patrimonial. A negligência e o abandono é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa atendida, vítima. Exemplo, privação de medicamentos, falta de cuidados necessários com a saúde, descuido com a higiene, ausência de proteção contra as inclemências do meio, como o frio e o calor, ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. O abandono também é uma forma extrema de negligência. É o tipo mais comum de violência contra a criança. O trabalho infantil é o conjunto de ações e atividades desempenhadas por crianças com valor econômico direto ou indireto, inibindo-as de viver plenamente sua condição de infância e adolescência. Refere-se a qualquer tipo de atividade efetuada por criança e adolescente de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes desqualificadas e que põem em risco o seu bem-estar físico, psíquico, social e moral, limitando suas condições para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. A Constituição Federal estabelece a proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a pessoas menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir dos 14. Quando na condição de aprendiz, a atividade laboral deve ocorrer em horário e locais em que não impeçam a frequência à escola e não prejudiquem a formação e o adequado desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. A violência por intervenção legal trata-se da intervenção por agente legal público, isto é, representante do Estado, polícia ou de outro agente da lei do exercício de sua função. Segundo o CID-10, pode ocorrer com o uso de armas de fogo, explosivo, uso de gás, objetos contundentes, empurrão, golpe, murro, podendo resultar em ferimento, agressões, constrangimento e até morte. A lei federal define o crime de abuso de autoridade e estabelece as punições para esta prática. Além dessas classificações, a violência pode ser definida considerando a qual grupo ou pessoa ela é direcionada. Mulheres, crianças, idosos, indígenas, deficientes, população LGBT e etc. O termo violência entre parceiros íntimos refere-se a todo e qualquer comportamento em uma relação íntima. Inclui a violência cometida tanto na unidade doméstica como em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coibição e compreender de coibição.
E compreender as violências físicas, psicológicas, sexual, moral, patrimonial e comportamento controlador, entende-se esse tipo de violência como um comportamento consciente, hostil e intencional, que causa danos físicos, psíquicos, jurídicos, econômicos, social, moral, sexual e sexual. Atua contra a liberdade e os direitos da pessoa. Para muitas mulheres, a agressão física não é um evento isolado, mas parte de um padrão contínuo de comportamento abusivo. Ou seja, muitas vezes os atos de violência física acontecem de maneira sistemática, dentro da dinâmica do casal, ocorrendo frequentemente, podendo chegar até episódios diários. O abuso de álcool e outras drogas formas consideradas por muitas pesquisas como um fator associado à violência física entre os parceiros. As forças policiais estão legitimadas de uso à violência, mas sempre de maneira proporcional e respeitando os direitos do cidadão. No entanto, em alguns países, os corpos policiais cometem todo tipo de irregularidade, detenção arbitrária ou diretamente ilegais, maltrato verbal ou degradante, coerção, torturas ou uso do chamado gatilho fácil. Pessoal, hoje é por aqui, tá? Que a gente fica e nós vamos ainda continuar nesse assunto, tá? Gostaria que vocês fizessem as atividades que eu estou pedindo, tá? E que vocês tiverem alguma dúvida, que me mandem para a gente poder conseguir esclarecer, tá bom? Obrigado, até mais.